Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Nós estamos aqui para mais uma aula de ética e cidadania. E eu tenho uma novidade para vocês. A partir da próxima semana, nós também teremos aulas online. Olha que legal! Nós poderemos nos ver, vamos compartilhar, refletir juntos, interagir. E como será? Nós teremos uma semana com aulas gravadas, como essa, as videoaulas, e na outra semana com aulas online. Então, a partir da próxima semana, nós faremos esse revezamento de aulas. Na próxima semana será a nossa primeira aula online. Muito bom, não é? E assim você já pode se programar. Dê uma olhadinha na sua grade, qual é o seu dia, sua disciplina de ética e cidadania, qual é o dia da semana, o horário direitinho, se programe e a cada 15 dias vocês terão essas aulas, tá bom? Pessoal, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre o comportamento de muitas pessoas em relação à dificuldade de respeitar, de obedecer algumas regras relacionadas à pandemia, como por exemplo, o isolamento social, a utilização de máscaras na rua, o distanciamento, né, em filas, o evitar aglomerações. Por que isso tem acontecido, né? Quando tudo começou, né, a pandemia, as primeiras informações que nós tivemos, a primeira tendência do brasileiro, na maioria deles, foi de negar, de negação. Não, isso não é assim tão grave. Não, no Brasil não vai acontecer nada. Isso é mais lá para a China ou mesmo lá para a Europa, mas aqui no Brasil não vai ficar assim. Imagina, não vai morrer tanta gente. E assim aconteceu, né? Muita gente negando, até porque era novo. E tudo que é novo, toda mudança, né? Todo novo, traz um certo desconforto, né? Aquele medo, aquela apreensão. E muitas vezes o negar, né? Significa assim, não, eu não acredito, então isso não acontece. Mas infelizmente não é assim. Tanto não é assim que os números, os casos foram aumentando expressivamente, foram aumentando esses casos até que foi necessário tomarem medidas mais rígidas, né, como fechamento de lojas, de escolas, muitas coisas mudaram. E no começo, né, no princípio aí, quando isso aconteceu, muitas pessoas obedeceram sim, não saíam de casa sem a necessidade, porque às vezes não tem jeito, nós precisamos sair, né? Não tem como você ficar em casa o tempo todo se você tem coisas importantes para fazer. Mas no começo, muitas pessoas começaram a respeitar, a obedecer, ficar em casa, mas o tempo foi passando, as semanas, os meses foram passando e essa obediência foi afrouxando. Então, muitas pessoas que aderiram, né, às medidas de isolamento social já não estavam mais. Mesmo os números continuando aumentando, cada vez mais contaminados, o número de mortos aumentando, ainda assim, muitas pessoas simplesmente largaram de mão. Muitas pessoas que antes estavam em suas casas, não visitavam seus amigos, de repente começaram a ir na casa dos amigos. Muitas pessoas começaram a fazer festas. Ah, eu não posso abrir mão do meu aniversário. Não, é meu aniversário, vou convidar os amigos. E infelizmente, muitas pessoas se contaminaram em festas, indo em aniversários, em noivados, em casamentos. Infelizmente, por quê? Quando se vai numa festa, por exemplo, as pessoas querem conversar, querem comer, se tiver alguma coisa para comer, claro. E elas não vão ficar com a máscara o tempo todo. E muitas pessoas pensam, não, mas eu só estava reunido com os meus amigos e com a família, não tem problema. É aí que as pessoas se enganam. Muitas pessoas estão se contaminando. E o que é pior,
contaminando outras pessoas dentro de suas casas que muitas vezes estão se protegendo tanto. Às vezes um idoso, uma pessoa que está lá em casa, não saindo para nada, se protegendo. Outra pessoa que está aí desrespeitando, né, as regras, desrespeitando aquilo que é necessário fazer durante esse tempo que nós estamos passando. E não só se prejudica, como prejudica a outros também. Muitos casos de pessoas que testaram positivo, que estavam ou estão doentes e que não estão se importando de sair nas ruas, de ter contato com outras pessoas, e infelizmente transmitindo essa doença para outras pessoas. Muitas pessoas que não têm nenhum sintoma, por exemplo, eu estou com Covid, mas eu estou bem, então se eu estou bem não tem perigo, todo mundo vai ficar. Mas infelizmente isso não é verdade. Muitas pessoas morreram, estão morrendo, né? E é importante respeitar. Mas qual é a dificuldade em se respeitar? Porque no começo as pessoas realmente não iam a restaurantes, elas não iam a lugares com muitas pessoas, com aglomeração, e agora elas não se importam mais. Nessa aula eu quero mostrar para vocês algumas reportagens de diversos lugares não respeitando, né, não aceitando cumprir essas regras, cumprir essas determinações em todos os lugares, desde festas até a 25 de março, mesmo quando ainda as lojas estavam fechadas, muitas pessoas estavam burlando essas leis, abrindo essas lojas escondido, né, de forma aí errada. Pessoas indo a jogos de futebol, pessoas indo à praia, né, no momento em que não era para isso. A impressão é que assim, não, mas se eu não for na praia eu vou morrer. Não, mas se eu não for naquela festa de aniversário, o mundo para mim acabou. Mas não é assim. Nós estamos passando por um tempo muito diferente, muito difícil sim, mas nós precisamos passar por ele com responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis, ter empatia também. Eu estou segura de que se eu me contaminar não vai acontecer nada comigo, mas e o outro? Eu tenho que pensar nas outras pessoas também. Então, essa resistência que as pessoas estão tendo de usar máscara na rua, eu não gosto, me sufoca, que coisa chata, não tem necessidade, isso aí nem resolve. São muitas as desculpas que as pessoas dão para que não sigam aquilo que é necessário. Pessoas aglomerando em lugares, né, onde não deveriam estar, não precisariam estar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mundo está passando também por uma outra epidemia, que é a epidemia da ansiedade. Nós vivemos num ritmo muito acelerado, pessoas trabalhando muito, os estudos também intensamente, e esse ritmo de vida, né, que a população tem hoje, muito ativa, foi totalmente anulado por conta desse novo período que nós estamos passando, né, por essa imposição de isolamento social. Isso causa muita ansiedade nas pessoas, as pessoas não estão acostumadas a lidar com isso. E é um facilitador realmente para que atitudes mais impulsivas aconteçam, como por exemplo, eu vou naquela festa assim, não vou deixar de ir não. Eu vou na academia, eu sei que o limite é para 25 pessoas, já tem 50 lá, não, mas eu vou mesmo assim. Não aguento mais não, eu tenho que sair, eu tenho que pegar um ônibus, não precisava, não era necessário, mas eu vou. Por quê? Exatamente por isso, porque as pessoas não estão sabendo lidar com tudo isso que está acontecendo. Mas é muito importante ter responsabilidade com a sua própria vida, né, e com a vida dos outros também. E agora, pessoal, com essa volta ao ritmo normal, ou pelo menos ao novo normal, né, como se diz,
dia a dia das pessoas está voltando aí à sua rotina. E mais do que nunca será necessário uma conscientização dos cuidados que devemos ter com a saúde, com a higiene, com o distanciamento. Tudo isso é muito importante. Então, nessa aula, eu quero deixar uma atividade com vocês, para vocês realizarem. Vocês farão alguns cartazes desses cuidados. De quais são esses cuidados? Mas pense de uma forma geral. No comércio, indo a supermercado, indo à feira, no sair de sua casa. Quais são os cuidados que são necessários? E aí você vai fazer um cartaz. Higienizar as mãos com álcool, manter o distanciamento, utilizar máscaras, tudo isso. Só que você vai fazer esse cartaz do seu jeitinho. Como você conscientizaria as pessoas sobre a necessidade de agora, de hoje, atual, né? Com essa retomada das atividades, com essa retomada aí da rotina, né? do mundo aí, do Brasil, as pessoas indo a lugares, né? Frequentando lugares, as pessoas tendo mais contato com pessoas que até então não estavam tendo, mas isolando-se em suas casas, mas agora com esse convívio na sociedade, quais os cuidados, os principais cuidados? Se você fosse responsável, né, por conscientizar as pessoas sobre as medidas que elas precisam tomar para se proteger e proteger o outro também, como você faria isso? Então você pode fazer esse cartaz de forma escrita, você pode escrever as informações que você acha mais interessante, né? Principais informações você pode escrever, mas você também pode fazer em forma de imagens, de figuras, de desenhos. Você só não vai poder pegar pronto da internet esses cartazes de lave as mãos, use álcool em gel. Você vai fazer do seu jeito. Como você informaria a população, a sociedade, as pessoas sobre esses cuidados? Se você fosse responsável por colocar nos comércios, nas escolas, nos ônibus, nas igrejas, nas academias, algumas informações essenciais e importantes. Quais informações você colocaria? Então essa é a sua atividade, você vai colocar lá no seu cartaz, né, no seu aviso, as informações mais pertinentes, mais interessantes, tá certo? Essa atividade de vocês não vão precisar tirar foto e colocar no Google Classroom, não. Essa atividade, esses cartazes de vocês, nós vamos interagir, nós vamos ver na nossa aula online, combinado? Então, nesse dia da aula, você vai mostrar, você vai falar também, se você quiser também só falar, né, explicar o que você colocaria ali nessas informações, você pode colocar também, combinado? Então, não se esqueçam que a semana que vem nossa aula será online. Eu vou enviar para vocês o link para vocês acessarem a aula direitinho e nós teremos essa aula, tá bom? Eu vou deixar agora também algumas reportagens para vocês verem, vou mostrar para vocês de vários lugares do Brasil. Eu concentrei mais aqui no Brasil mesmo, de vários lugares do Brasil, com essa dificuldade, né, de aceitar as regras, desrespeitando, né, as regras de isolamento social, para a gente também trazer isso para nossa reflexão, né, para a gente conseguir entender, porque muitas vezes a gente pensa, não, mas é só com o outro, e muitas vezes nós agimos também de forma errada, talvez até inconscientemente. Então, eu vou mostrar essas reportagens para vocês ainda nessa aula, tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!
Em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, o isolamento social está longe de ser cumprido à risca. Por aqui, as ruas estão cheias. A vida segue normal. A maior parte do comércio em funcionamento. Essa loja de roupas, ao perceber a aproximação da nossa equipe de reportagem, decidiu fechar. Algumas, em que o serviço prestado não é essencial, atendiam a meia porta, como esta, de acessórios para celular, e esta outra, de roupas íntimas. Em Parelheiros não tem muito isolamento não, viu? Elas não estão de máscara, em momento algum você vê alguém higienizando, não vê um álcool na porta, nada. Pontos de ônibus estão cheios, muita gente à espera da condução. Aqui, olha só, pessoas aglomeradas conversam em grupos. O isolamento não está tendo isolamento, o pessoal não está ficando em casa. Tá tendo muito jovem na rua, com questão de pancadão. Amanhã mesmo é o dia, né? Que é domingo. Tem a feira de Parelheiros, o pessoal vai pra feira, vai pro açougue, vai pro mercado, ficam na praça, crianças, eles não protegem ninguém, não tem álcool gel, não tem uma máscara. E fica complicado pra gente. Moradores insistem em não usar máscara, um grave risco de propagação do coronavírus. Tem gente que até usa, mas no lugar errado. No pescoço, não protege. Tem gente sem máscara? Tem muita festinha, final de semana, sem máscara. Baile funk? Tem muito. Quer dizer, então o número de mortes cresce por conta do comportamento da população. É o respeito que a população mesmo tem por si próprio. Datena Parelheiros é o bairro da capital paulista com o maior percentual no número de mortes. Em 15 dias, os óbitos dispararam de 24 para 67, um crescimento de quase 180%. A Irene afirma que não se assusta com as estatísticas. São índices esperados para uma população que não tem cumprido como se deve a quarentena. É reflexo do que a população tem feito? É reflexo porque o pessoal não respeita nada. Mas tem gente que se preocupa com o crescimento das mortes e teme o futuro. Isso aí é o fim do século. É o fim do século do tempo. Imaginou que fosse passar por isso? Nunca. Até usar uma máscara hoje tá meio constrangido, né? Porque nós nunca sabemos o que vai acontecer daqui para frente, né? E o imprevisto que tá é que vai piorar as coisas. Apesar de ser um bairro em evolução no número de mortes, Parelheiros não é o que registra mais casos de Covid-19 na Zona Sul. Em dados absolutos, o Grajaú aparece com 149 óbitos, seguido pelo Capão Redondo, com 141, e Jardim São Luís, com 140. E nós começamos hoje em dia com um alerta. O isolamento social recomendado pelas autoridades para conter o coronavírus não está sendo respeitado em várias capitais do país. De acordo com as secretarias estaduais de saúde, já são mais de 39 mil casos de Covid-19 e quase 2.500 mortes. Em Salvador e no Rio de Janeiro, o fim de semana foi de grande movimento nas ruas. Domingo de sol e praia movimentada. A Pedra do Arpoador, ponto turístico da zona sul do Rio, recebeu dezenas de pessoas que desrespeitaram a quarentena. Sem usar máscaras de proteção, um grupo conversava sentado na pedra. Teve gente que aproveitou até para dar um mergulho no mar. Mesmo com o uso das máscaras, a quarentena continua e as aglomerações seguem proibidas. No domingo, o movimento nessa feira livre, no bairro da Glória, também surpreendeu. As feiras estão permitidas na cidade com rodízio entre os feirantes para diminuir o movimento. As barracas devem estar distantes umas das outras. Mas o flagrante mostra que a exigência não estava sendo respeitada. Os clientes não pareciam preocupados. Poucos usavam máscaras para diminuir o risco de contágio. No sábado também houve registro de aglomeração na estação do metrô. Muita gente esperava pelo transporte público sem manter a distância de segurança. Uma mensagem falsa de que cestas básicas seriam distribuídas atraiu centenas de pessoas a esta praça do subúrbio ferroviário de Salvador. A multidão aglomerada ficou horas esperando pela doação, que não chegou. Idosos, crianças, mães de família. Na orla da capital baiana, pessoas praticavam atividades físicas no calçadão.
e até compartilhavam equipamentos das academias ao ar livre. Em bairros populares de Salvador, as ruas também estão cheias. Fiscais da prefeitura cobravam o uso de máscaras nos estabelecimentos comerciais. Essa loja foi interditada porque o funcionário estava sem máscara. Esse supermercado também foi fechado por não limitar o acesso de clientes e não disponibilizar álcool em gel. Os clientes deste açougue tiveram de sair e esperar o atendimento do lado de fora.